O nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Emmanuel vem comentar na lição 31 do livro Caminho, Verdade e Vida, Coisas Mínimas. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que com falsa superioridade zombam das tarefas humildes como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não forem devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados, e os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém desse modo atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Vamos lá, gente. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente ouve dizer que nós somos espíritos imortais, que a gente existe antes desse corpo e vai sobreviver também quando esse corpo terminar. E dizem que a gente foi criado simples e ignorantes um dia, sem saber, sem experiência alguma, e o destino, querendo ou não querendo, é chegar à perfeição. Ou vai pela dor ou vai pelo amor. Gente, vamos pegar essa parte final. Eu vou chegar à perfeição, não vou? O que seria perfeição? A perfeição seria o aprendizado de todas as coisas. Todas as coisas. Se faltou algum aprendizado no meio do caminho, esse aprendizado não está completo, e então, por conseguinte, você não chegou à perfeição ainda, você vai continuar sua peregrinação ainda de provas, mesmo que não seja mais de expiações, como é o nosso caso aqui, mas daqui para frente, né, quando a gente sair da etapa de expiações e provas, tudo vai ser prova até chegar à perfeição, tudo vai ser aprendizado. Daí vem a necessidade muito grande de todos nós aprendermos a nos organizar, em primeiro lugar, conhecendo o terreno das coisas que a gente está se aventurando a fazer. Então, é bem interessante, né, a gente pegar, por exemplo, pegar o costume. Normalmente uma obra ela tem a introdução, ela tem o desenvolvimento e tem uma conclusão. A introdução normalmente é como se fosse aquele cardápio que a gente chega no restaurante. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Quais são os pratos que tem? Então eu começo a ver a introdução, o que vai ter ao longo da obra. Aí depois que eu estou com a obra olhando de cima, né? Porque quando a gente olha para a introdução, para o cardápio, a gente está olhando de cima. Agora eu vou procurar entrar em cada item ali, vou procurar analisar cada um. Então vamos lá, vamos para o capítulo primeiro, vamos ver o que ele tem para dizer para a gente. Tá bom, aí volto de novo, agora eu tenho 2 ou 3. E a gente vai analisando, vai aprendendo a ser uma pessoa mais analítica e pegar detalhes também. Com relação ao estudo, já que eu intuitivamente fui levado aqui pelo lado do estudo, então o que acontece? Uma vez um amigo aí espiritual, ele falou para mim o seguinte, falou que todas as vezes que eu fizesse qualquer leitura, imagine que você tem que fazer uma sustentação oral, mesmo que seja mínima, igual a essa de 10 minutinhos, né, sobre aquele tema. Vocês vão começar a enxergar mais coisas e procurar mais coisas do que se fizesse aquela leitura dinâmica, aquela leitura muito rápida, aquela coisa obrigatória que você tem que fazer, né? Vai ser uma coisa mais detalhista. Então o que ele vem falando aqui hoje? Né? O que acontece é que a gente está assistindo o tempo todo a um monte de pessoas e a gente tem que também tomar muito cuidado, a vigilância com a gente mesmo, para ver se a gente também não se enquadra nesse rol de pessoas que ainda não aprendeu a fazer o pequenininho e está querendo coisas maiores. E isso com relação a tudo, porque as pessoas, por exemplo, elas querem ganhar muito dinheiro e não estão sabendo administrar nem o pouquinho. Não tem noção ainda do que é a prova de você ter muito dinheiro,
de como você fica o tempo todo sendo visitado por credores, comerciantes, por pessoas que estão interessadas no seu patrimônio, e se você não souber administrar, não souber ter jogo de cintura, você vai ter muito problema mesmo no meio do caminho. Então, a gente tem que começar a se preocupar primeiro com as coisas mínimas, para depois a gente estar começando a se preparar aos poucos para as coisas maiores. Agora, a gente começa a observar o seguinte, né? Se eu fico o tempo todo, eu não faço a coisa mínima aqui, vou querer fazer uma coisa maior. Eu vou precisar de alguém para executar aquela coisa mínima que eu não quis aprender a fazer. Por conseguinte, eu nunca vou ter uma autonomia, nunca vou ter uma independência para fazer as coisas. Vou estar sempre precisando de alguém. E pode ser que esse alguém falte na hora que a gente mais precisa, né? Isso que é bom, por exemplo, a gente nós que somos homens principalmente, mas hoje isso está mais para qualquer sexo. A gente tem noções de como mexer mais ou menos no carro, porque dá um problema no carro no meio da rua, eu tenho que ter isso aí, deve ser isso, deve ser aquilo, vamos testar aqui, vamos ver. Deu certo, vou embora. Não deu, tem que chamar o profissional mesmo. Tem as noções que a gente tem dentro de casa também, de eletricidade, quando é bifásico, quando é trifásico, quando você vai colocar só o 110 e o neutro com a fase, ou quando vai botar as duas fases juntas para fazer o 220, né? A gente ter essa noção de cada coisa que a gente está fazendo, mesmo que a gente, agora eu já sei o detalhe dá trabalho, eu prefiro pagar um profissional para poder fazer esse detalhe, porque ele vai fazer melhor do que eu, né? E também é um profissional que precisa sobreviver, ótimo, mas eu tenho conhecimento do que está acontecendo. Você vai fazer uma obra na sua casa, você vai olhar os detalhes, qual é o material que está sendo usado, tem uma novidade aí agora, me falaram recentemente, quando tem infiltração, tem um impermeabilizante agora químico, que a pessoa só faz o furo na parede, joga com uma seringa ali, pô, que produto é esse? Vamos ver se vale mesmo, né? Vamos fazer os testes para ver se vale a pena a gente estar o tempo todo buscando as minúcias, as coisas pequenas, com relação ao nosso trabalho profissional também, os detalhes, porque a todo momento, né, principalmente no meu trabalho, as pessoas querem tirar dúvidas, fazem perguntas, então você tem que estar em dia com a legislação para saber alguns detalhes, ou pelo menos saber aonde está, onde consultar, para não perder muito tempo também na resposta que aquela pessoa está querendo. Agora, as pessoas querem, ficam ansiosas pelas outras coisas, né? E quando se trata do lado espiritual, mais uma vez eu vou fazer referência a um livro que chocou e chamou bastante a atenção, que foi o livro Um Terço da Vida, escrito pelo espírito Hermance Dufour. Esse livro, o Hermance Dufour vem falando, gente, um monte de trabalhador espírita chegando do outro lado, lá depois de desencarnar, e pleiteando mesmo, falando, peraí, eu fiquei 30, 40 anos aí na casa espírita trabalhando, e agora eu chego aqui, não tem nada para mim, o que eu vou ficar fazendo é isso que eu vou ficar fazendo? O que aconteceu com o próprio André Luiz, né? Eu sou médico, falou assim, era médico de corpo, vamos aprender a ser médico do espírito agora. A pessoa reclamando porque estava tendo que fazer manipulação de fluido, e fluidos mal cheirosos, fluidos que eram deletérios, que estavam sendo transformados em remédio, e falam, poxa, é isso que eu merecia. E aí ele foi chamado mesmo, porque lá do outro lado eles têm fichas, nossa. Ele começa a abrir a ficha e fala, o que você fez? Você fez isso, isso, isso. A gente vai torcer muito para você conseguir. Eles falam com muito carinho, tem esse detalhe, né? A gente vai torcer muito para você conseguir aprender a fazer isso aqui também, que a gente precisa de gente. Olha o tamanho da seara, a seara é grande. Infelizmente você não está habilitado agora, mas se esforça mais um pouquinho, estuda mais um pouquinho, aprende mais um pouquinho, aí a pessoa tem que voltar para aprender os mínimos detalhes, as minúcias que ele deixou de lado por negligência dele mesmo, até mesmo por imprudência algumas vezes, né? Deixou de, não quero mais, eu não vou dar muita atenção para isso aí, porque isso é bobagem. E é bom a gente fazer isso com relação a tudo aquilo que realmente nos interessa. Então, os setores que a gente está responsável, tanto na vida profissional como na vida religiosa, como até dentro de casa, a gente começar a conhecer os mínimos detalhes, porque se a gente não está preparado para os mínimos, a gente não vai conseguir estar preparado nunca para as coisas mais complexas, e as grandes causas não são delegadas ao soldado, são delegadas a um general que está bem preparado para cumpri-las. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.